Olá, meus caros, bom dia. Bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai começar a falar a respeito do processo de colonização da América Espanhola, da América Central. Só que antes da gente começar a falar da questão da construção dessa nova Espanha, da construção colonial dos espanhóis dentro do continente americano, eu vou passar por talvez não dê tempo de fazer só em uma, precise de duas aulas, para a gente poder falar um pouquinho a respeito das sociedades que viviam dentro do continente americano, que foi alvo aí da cobiça dos espanhóis dentro da América Central e parte também da América do Sul, colonizado pela Espanha, que são conhecidas como as sociedades pré-colombianas, aquelas sociedades que viviam dentro do continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492. A gente vai falar um pouco sobre os olmecas, os maias, os astecas e os incas, para depois a gente entender como que foi o processo de conquista desse território e colonização e construção das colônias espanholas na América Central e América do Sul, tá bom? Vamos começar aqui para que vocês possam entender. Esse mapinha ele demonstra os diversos povos que existiam dentro do continente americano antes da chegada dos europeus. Repare que as divisões que se tinham eram divisões baseadas justamente nas etnias e nos troncos linguísticos. É uma divisão que se distancia muito daquilo que nós consideramos como uma divisão política do continente americano hoje. Se a gente parar para observar, vocês vão perceber que as fronteiras dos países que foram se estabelecendo pós-colonização, elas não respeitam essa identidade tribal desses índios, desses indígenas, desses nativos que viviam dentro do continente americano antes da chegada dos europeus. Muito por conta do fato dos europeus não terem considerado a cultura desses índios na hora de construção dessas sociedades coloniais. Na verdade, houve um esforço muito grande no sentido de evangelizar e civilizar esses povos. Civilizar é logicamente entre aspas, porque os europeus consideravam que não eram povos civilizados, sim povos civícolas, povos selvagens que precisavam passar por um processo de civilização por parte dos europeus. Então não houve um processo de compreensão da cultura desses nativos no momento da chegada dos europeus, nem no momento da construção dessa colonização. Nem na América Inglesa, que é a América do Norte, e nem na América Espanhola, e muito menos na América Portuguesa. Algo que divide aí a Inglaterra, a América Inglesa, da América Latina, e que a América Latina envolve Espanha e Portugal, no que tange a política indígena, que a gente tem que ter em mente é que a Espanha e Portugal fizeram um esforço no sentido de evangelizar esses nativos e integrar eles à sociedade que estava sendo construída, mas integrar eles como subordinados, como colonizados e já adequados a uma cultura europeia. Então há um processo de evangelização e há um projeto de civilização para esses índios, para que eles pudessem se inserir nessa ordem colonial. Então, para espanhóis e portugueses, os índios bons seriam aqueles que seriam os índios evangelizados e civilizados segundo os padrões europeus. Já dentro da América Inglesa, dentro daquilo que deu origem aos Estados Unidos, dentro da sociedade que deu origem aos Estados Unidos, a política para com os nativos, a política para com os indígenas era uma política um pouco diferente da empregada por portugueses e espanhóis. Para os ingleses que migraram para dentro do território norte-americano, para dentro do território ali que veio a formar os Estados Unidos, a política indigenista era baseada no princípio de que índio bom era índio morto.
Então não havia um projeto de integração desses índios àquela sociedade que ia se formando, principalmente na região aqui nordeste dos Estados Unidos. A política era de extermínio, de matar todo e qualquer indígena. Então, no que tange aos Estados Unidos, os indígenas foram sendo expulsos cada vez mais para a região oeste dos Estados Unidos, e hoje a gente consegue encontrar algumas pequenas tribos de nativos nos Estados Unidos, mais para a região oeste, principalmente do Sioux, que caracterizam aí aquele índio clássico dos Estados Unidos, que muitas das vezes a gente até confunde com o índio brasileiro, porque é a representação clássica do índio com cocá, a famosa Pocahontas lá, aquela túnica que veste ela, que é um índio que aparece no cinema, que é um índio que está aí constantemente na TV, que a gente vê constantemente nos filmes que vêm de Hollywood. Da América Latina para baixo, as características desses indígenas, a gente vai ter cada tribo vai ter sua peculiaridade, mas na América Central a gente vai ter tribos muito mais organizadas, com cidades-estado, com exércitos, com sistemas de escrita, sistemas de calendário muito bem organizados, conforme a gente vai ver. E na América do Sul, principalmente na região aqui onde a gente tem os tupis, os guaranis, as linguagens de tronco G, dentro do que formou o território brasileiro, a gente tem tribos mais nômades, tribos que não têm essa mesma forma de organização que a gente vai estudar, e que nem se parece com esses indígenas dos Estados Unidos que aparecem no cinema hollywoodiano. Aqui nossos índios andavam pelados com arco e flecha, caçando e tendo uma organização que lhe eram muito próprias. Muito diferente dos índios que usavam peles de animais, que tinham aqueles grandes cocás, alguma ainda vestimenta que marcam a cultura norte-americana. Dito isso, vamos começar a entender como que foi o processo de chegada desses nativos ao continente americano. Como que os primeiros habitantes da América chegaram ao território, ao território da América, ao continente americano. Existem para isso três explicações. Existe para esse problema três respostas. A primeira estaria relacionada àquela antiga narrativa do Pangeia, da ideia de que a Terra era um único continente e foi se separando e as sociedades foram se desenvolvendo isoladas dentro de cada uma dessas regiões. Só que ao longo do século XX, essa teoria ela foi muito contestada e se encontraram duas outras explicações para a chegada do homem no continente americano. A primeira delas, aquela que mais marcou que mais influenciou os pesquisadores, foi a chamada da teoria de Clovis, que está relacionada à questão de estudos arqueológicos em um sítio arqueológico de Clovis, na região do México, se eu não me engano, que afirma e defende que os primeiros habitantes que chegaram ao continente americano, o fizeram há cerca de 11.500 anos atrás, durante a era ainda da glaciação, durante o momento em que parte da Terra estava bem resfriada, bem congelada, e houve então um congelamento daquilo que nós chamamos de Estreito de Bering, que lá no extremo norte do continente americano, quase que liga a região do Alasca à região da Rússia. E aí a gente tem que pensar a Terra redonda. A gente às vezes pensa, quando a gente vai analisar a estrutura, a gente pensa o mapa mundi ele é aberto. Aí você pensa a Rússia de um lado e a América do outro lado. Dois lugares que estariam completamente isolados. Agora, quando a gente une o mapa, quando a gente pensa a Terra redonda, quando a gente pensa esse globo, a gente consegue perceber que a Rússia ela tem uma proximidade ali pelo Pacífico, pela parte oriental, com o continente americano. E os estudos demonstram, os primeiros estudos feitos ainda na década de 1960, 1970, mostram que há a possibilidade desses homens terem ultrapassado o Estreito de Bering. Essa teoria é a mais aceita
para explicar principalmente a questão da chegada do homem na América do Norte e na América Central. Eles teriam passado pelo Estreito de Bering, uma região que quase que liga a Rússia ao Alasca, e teriam então migrado para o restante do sul do continente americano. Então eles teriam feito esse caminho. Olha, saído aqui, o homem teria surgido na África, migrado para a Europa, da Europa para a Ásia, então teriam passado aqui pela região do Alasca e passado a habitar toda a região do continente americano. Então, durante muito tempo, acreditou-se que todos os ameríndios, todos aqueles nativos do continente americano, seriam descendentes diretos desses primeiros povos que ultrapassaram a região do Alasca e chegaram à região da América. Todos, então, teriam essa origem ali mongol, essa origem ali dos nativos da região da Sibéria. Só que, a partir, se eu não me engano, das décadas de 1980, 70 e 80, foram descobertos vestígios de hominídeos, vestígios de nativos, na região aqui, em sítios arqueológicos, na região do Chile, mais ao sul, e na região da Argentina, mas também na região do Texas, nos Estados Unidos aqui, em sítios arqueológicos, que foram fósseis, restos mortais, que foram datados de cerca de uns 1.500 anos. O que levou os pesquisadores a problematizar, porque eram fósseis muito mais antigos do que essa explicação da teoria de Clovis, que data de uns 1.500 anos atrás. Então, os pesquisadores começaram a pensar que essa migração ela poderia ter acontecido antes. A princípio, não se pensou em outras ondas migratórias, mas sim em ondas, em migrações que teriam acontecido antes de 11.500 anos atrás, percorrendo o mesmo caminho, passando pelo Estreito de Bering. Até que começam as pesquisas, encontram-se sítios arqueológicos dentro do Brasil, na região, aí a gente vai ter duas regiões, na região do Piauí, mais ao nordeste do Brasil, e também na região de Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais, aqui próximo a gente. A região de Lagoa Santa, os sítios arqueológicos eram comandados pela figura pelo arqueólogo chamado Peter Lund, e no Piauí por uma arqueóloga, uma das mais famosas aí na nossa contemporaneidade, a Niede Guidon. Em Lagoa Santa foi descoberto um fóssil na década de 1970 que ficou guardado até o início dos anos 2000 e começou a ser estudado principalmente aí, né, nos primeiros anos do século 21, que é a famosa Luzia, o fóssil da Luzia, que acabou pegando fogo lá junto com o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. E os estudos sobre a ossada da Luzia, que data aí de quase 13 mil anos, se eu não me engano, atrás, os fósseis dela, começaram a ser estudados em parceria com universidades inglesas, e conseguiram remontar o rosto como que seriam as feições da Luzia. E quando esses estudos começaram a ser aprimorados, começou-se a perceber que as feições, o fenótipo da Luzia estaria muito mais relacionado a povos africanos do que a esses mongóis que teriam migrado ali da região da Sibéria e vindo para a região do continente americano. Então, os pesquisadores tiveram de buscar novas formas de explicar a chegada do homem no continente americano. Então, começou-se a pensar que a chegada dos humanos no continente americano foi resultado de sucessivas ondas migratórias. Essa do Alasca, do Estreito de Bering, teria sido uma das variadas ondas migratórias que esses homens teriam feito de diversas regiões da África, da Ásia e da Europa para chegar até o continente americano.
Parte teria vindo sim pelo Estreito de Bering, mas parte teria migrado, saído da África, passado pela Europa e chegado até a região aqui da Oceania, nas ilhas das Filipinas, até mesmo na região da Austrália, de onde começaram a navegar em pequenos barcos, em pequenas canoas, e conseguiram então atravessar o Oceano Pacífico e chegaram ao continente da América do Sul. Outras zonas migratórias, outras sociedades teriam vindo migrando pelo Oceano Atlântico, da qual a Luzia, ou os antecedentes da Luzia, fariam parte. Então, a partir dos anos 2000, começou-se a acreditar e a se defender que a América foi povoada por zonas migratórias, por diversas ondas migratórias vindas de diversas regiões. Isso permitiu uma multietnicidade muito grande desses nativos e desses primeiros habitantes do continente americano. Permite a gente perceber que em determinados lugares as sociedades que vão surgir vão ter características distintas. Já a Nied Guidon, e aí só para a gente poder concluir essa primeira parte, o Peter Lund foi aquele que descobriu a Luzia e começou esses estudos e apontou para outras ondas migratórias. A Nied Guidon ela foi e é responsável ainda, se eu não me engano, pelo sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí. Um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil nos dias de hoje. E ela encontrou ali resquícios de fogueira desses primeiros habitantes do território brasileiro, que segundo ela datam de 33 mil anos atrás. Então ela defende a ideia de que o continente americano já estava sendo habitado há muito mais, praticamente o dobro do tempo que os pesquisadores acreditavam antes. Ela defende a ideia de que os habitantes já estavam na América há cerca de 50 mil anos atrás e teriam vindo justamente, essa primeira onda migratória de 50 mil anos atrás estaria relacionada a uma onda migratória que teria vindo pelo Atlântico por meio da travessia de pequenos barcos feita por esses primeiros hominídeos aí da África para dentro do continente americano. A Nied Guidon tem sido muito, essa teoria da Nied Guidon tem sido muito debatida e discutida entre antropólogos que afirmam que ela se baseia em dados muito superficiais para fazer essas afirmações. Eles defendem que as fogueiras que ela analisa e que fala que são de 33 mil anos atrás podem não ter sido feitas por humanos, podem não ter sido promovidas por humanos, mas sim resultados de raios que caíram e acabaram desencadeando incêndios nessa região do Piauí. Mas a Nied Guidon sustenta a sua teoria, sustenta a sua ideia e tem sucessivamente apresentado artigos e trabalhos tentando comprovar aí, a existência dos hominídeos dentro do território brasileiro há mais de 30 mil anos atrás. Dito isso, feito essa primeira introdução, a gente começa a falar agora das diversas tribos que são as tribos mais conhecidas aí da região da América Central, da região que foi colonizada pela Espanha. Vamos começar aqui pelos Olmecas, que teriam sido aqueles que seriam os primeiros povos a habitar a região ali da América Central. Teriam sido os primeiros nativos, a primeira civilização a se formar nessa região. Eles situavam-se ali na parte mais ao sul do atual México, próximo à região do Golfo do México. E teriam se estabelecido nessa região por volta do ano de 1500 antes de Cristo. Então a gente está falando aqui há cerca de 3.500 anos atrás, eles estavam vivendo nessa região aqui próximo ao sul do México, ao Golfo do México. Nessa região, os Olmecas desenvolveram um sistema de habitação que era construído principalmente, existiam cidades
Nessas grandes cidades que eles constroem, moravam a nobreza, aquela parte mais da elite da sociedade, o chefe, os líderes, junto com os líderes do exército, junto com os sacerdotes. Essas pessoas moravam, esses indivíduos moravam em grandes construções piramidais, em pirâmides. Essa é uma diferença que o ano passado eu insisti com vocês. As pirâmides dentro do continente americano, elas não vão ter uma função fúnebre, uma função de enterrar os mortos como tinha no Egito. As pirâmides no continente americano, elas são habitações, elas são estruturas construídas para que esses indivíduos habitassem dentro delas. E as maiores pirâmides eram as moradias dessa alta nobreza entre esses indígenas. Então os Olmecas já construíam essas pirâmides há cerca de 1.500 anos atrás. Os Olmecas começaram a ser estudados principalmente a partir da década de 1970, 80, quando foram encontradas grandes cabeças gigantes, cerca de 17 grandes cabeças de homens que os pesquisadores acreditam serem representações dos chefes dessas tribos, principalmente por essa estrutura que está posta aqui, que é uma estrutura como se fosse uma coroa que cobriria a cabeça desses indivíduos. As cabeças menores têm cerca de 1,5 metro de altura e as maiores têm cerca de 3 metros e quase 3,5 metros de altura. Então a gente está falando aí, vocês imaginam, eu tenho 1,90 m, seria eu e mais 1,5 m para cima, você teria aí a maior altura, as maiores cabeças. Essas cabeças são esculpidas em únicas peças de pedra vulcânica, que os pesquisadores afirmam, que os antropólogos afirmam que foi retirada da região ali de San Andrés, nos Estados Unidos. Então eles teriam retirado essas grandes pedras e carregado essas pedras até a região ali do Golfo do México. Estima-se que para carregar uma pedra dessa gastava-se de mais de 2.000 homens para poder carregar essas pedras e foram, então, logo depois que elas chegavam a essas regiões, elas eram esculpidas. E o estudo desse material, ele permitiu, então, conhecer um pouco mais sobre a dinâmica da vida desses Olmecas, entender que eles circulavam por o continente americano como um todo, estabeleciam relações comerciais com outros povos, porque essas cabeças elas não foram encontradas num único lugar, elas foram encontradas espalhadas por diversas regiões dentro do continente americano. E elas demonstram a capacidade de organização desses povos, e elas demonstram também a capacidade a capacidade técnica deles de poder fazer essas suas esculturas e essas suas representações. E permitiu também conhecer um pouco da própria estrutura de poder dentro dessas tribos, atribuindo-se a ideia aí da existência de líderes, de chefes, de imperadores. Do ponto de vista religioso, os Olmecas, e assim como também os astecas, maias e incas, eles vão ter um tipo de religião que nós chamamos de antropozoomórficas, que é um princípio religioso muito parecido com aquele que a gente presencia no Egito, por exemplo. Os deuses por eles cultuados, eles vão misturar a forma humana com animais. Então era muito comum você ter um deus sendo representado com o corpo de um homem e uma cabeça de águia. A serpente vai ser a principal dos deuses, aquela que a principal representação que você vai ter principalmente entre os Olmecas. E essa serpente ela vai ser encontrada em várias regiões dentro do continente americano, o mesmo tipo de representação dessa serpente, o que nos leva à conclusão de que essas primeiras organizações, essas primeiras tribos dos Olmecas, ela acabou espalhando a sua cultura por todo o continente americano. Isso principalmente através da utilização através das relações comerciais que elas estabeleciam com outros povos. É possível que esses Olmecas já tivessem a presença de sacrifícios humanos.
tivessem essa prática, a ideia de sacrificar indivíduos em homenagem aos deuses. Mas esse sacrifício desses indivíduos estava relacionado a todo um ritual. Não se matava simplesmente por se matar. Geralmente se escolhiam pessoas que eram criadas desde pequeno para fazer esse sacrifício. Ou se sacrificavam os prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros eram sacrificados em nome desses deuses e havia todo um ritual para poder fazer esse sacrifício. Depois do sacrifício, a carne ela poderia ser devorada, comida nos rituais de antropofagia desses povos, e era muito comum também, quando se sacrificava guerreiros importantes, retirar a pele de todo o guerreiro e fazer com que um jovem guerreiro daquela tribo vestisse essa pele para poder incorporar a força daquele guerreiro. Então, quando ele vestia a pele, aquela pele ia apodrecendo no corpo dele, ele compreendia que ele estava absorvendo a força do guerreiro que havia sido devorado. O próprio consumo da carne era compreendido como isso. Era uma ideia de você adquirir toda a destreza, a força daquele indivíduo que havia sido que havia passado pelo ritual de antropofagia. Os Olmecas conheceram seu declínio, começaram a conhecer o seu fim, o fim da tribo Olmeca, do grupo Olmeca, como um grupo político e social organizado, a partir do ano de 700 a.C. Mais ou menos quando a gente estava estudando, começou a estudar, o ano passado, quando a gente começou a estudar a Grécia Antiga, aquela civilização cretense, micênica na Europa, esses Olmecas eles estavam perdendo o seu poder aqui dentro do continente americano. Por fatores naturais, por questões climáticas, secas e tal, eles acabaram sofrendo com grandes perdas com a questão da prática da agricultura, e alguns antropólogos dizem que esses fatores naturais levaram os Olmecas a migrarem para diversas regiões, o que enfraqueceu a tribo e fez com que essa cultura, esse grupo, essa tribo, ela desaparecesse enquanto uma organização política e social única. Outros antropólogos falam da questão do conflito com outros povos, do empoderamento dos maias dentro daquela região a partir do século VIII a.C., e consequentemente, um conflito entre maias e olmecas que teria resultado, então, na supressão dessas tribos olmecas. Não é que eles deixam de existir, mas são incorporados por outros povos, são incorporados por esses maias, que vão beber muito nessa cultura olmeca para construir a sua própria cultura. Bom, pela aula de hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre os maias, incas e astecas. Não se esqueçam de fazer a atividade que está lá na pastinha de avaliações. Agradeço a atenção de vocês por hoje. Qualquer dúvida, eu estou lá no Meet para a gente poder conversar, debater, discutir esses assuntos, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.